Atualmente, ao falar na Ucrânia, nossa mente praticamente de maneira automática pensa na grande tragédia que atinge o país. Mas a Ucrânia é muito mais do que seu momento atual, com uma história rica e complexa. O país é uma terra de contrastes e surpresas. Neste vídeo, vamos explorar 18 fatos sensacionais sobre a Ucrânia, revelando um lado do país que talvez você nunca tenha imaginado. Desde cidades fantasmas e atrações assustadoras, até festivais excêntricos e tradições peculiares, prepare-se para uma viagem intrigante por uma das nações mais enigmáticas do mundo. Então, vamos mergulhar nesses fatos incríveis e descobrir o que faz da Ucrânia um lugar tão único e fascinante. Número 1. Cidade Fantasma. Pripyat, uma cidade localizada perto da fronteira norte da Ucrânia, é talvez o exemplo mais famoso de uma cidade fantasma moderna. Fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, Pripyat tinha uma população de cerca de 49 mil habitantes antes de ser evacuada em 27 de abril de 1986, um dia após o desastre nuclear. A explosão no reator 4 de Chernobyl liberou uma quantidade massiva de radiação, forçando a evacuação rápida e urgente da cidade. Os residentes foram informados de que a evacuação seria temporária, levando muitos a deixarem para trás seus pertences. No entanto, a contaminação radioativa tornou a área inabitável por milhares de anos. Hoje, Pripyat é um destino popular para o chamado turismo sombrio. Visitantes de todo o mundo querem explorar suas ruas desertas, edifícios abandonados e parques de diversões nunca inaugurados. A roda gigante enferrujada e os salões escolares com cadernos ainda abertos oferecem uma visão sombria e congelada no tempo de como a vida foi interrompida abruptamente. As visitas a Pripyat são regulamentadas e exigem guias especializados devido aos níveis de radiação ainda presentes. Embora partes da cidade sejam relativamente seguras para visitas curtas, os visitantes devem seguir regras rígidas para minimizar a exposição. Número 2. Estação de metrô mais profunda do mundo. A estação de metrô Arsenalna, localizada em Kiev, é a mais profunda do mundo, alcançando uma profundidade impressionante de 105,5 metros abaixo do solo. Inaugurada em 1960, dentro do projeto da primeira linha de metrô de Kiev, a estação continua atendendo a milhares de passageiros todos os dias. A profundidade extrema da estação deve-se à geografia da cidade, especialmente à elevação das colinas próximas e ao vale do rio Dnipro. Para chegar à plataforma, os passageiros precisam descer em escadas rolantes que levam cerca de 5 minutos para completar a viagem. Arsenalna é um exemplo notável de engenharia subterrânea e é uma parada obrigatória para os entusiastas do metrô. Além de sua profundidade recorde, a estação impressiona por sua arquitetura soviética clássica, que reflete a história da era em que foi construída. Número 3. Túnel do Amor. O Túnel do Amor, localizado perto de Klevan, na Ucrânia, é um túnel ferroviário natural cercado por vegetação exuberante. Este trecho de ferrovia, que se estende por cerca de 3 a 5 quilômetros, é utilizado por um trem privado que transporta madeira para uma fábrica próxima. Durante a primavera e o verão, as árvores e arbustos ao longo da linha férrea formam um túnel verde, que se torna um destino popular para casais e fotógrafos. Reza a lenda local que se um casal fizer um desejo ao atravessar o túnel, seu desejo se realizará, desde que seu amor seja verdadeiro. O Túnel do Amor atrai visitantes de todo o mundo e é especialmente conhecido pelas suas fotografias românticas. A beleza natural e a mística em torno do túnel fazem dele um dos locais mais pitorescos e encantadores da Ucrânia. Número 4. Maior instrumento musical do mundo. A trembita é um instrumento musical tradicional dos Cárpatos ucranianos, conhecido por ser a trombeta mais longa do mundo. Este instrumento de madeira pode alcançar até 4 metros de comprimento e é feito principalmente de abeto ou pinho.
Tradicionalmente, a trembita era usada pelos pastores nas montanhas para comunicar mensagens a longas distâncias, convocar reuniões comunitárias ou anunciar eventos importantes, como nascimentos, casamentos e funerais. O som da trembita é forte e ressonante, capaz de viajar por vários quilômetros. Este instrumento também tem um papel significativo nas celebrações culturais e festivais ucranianos, sendo frequentemente tocado em conjunto com outros instrumentos folclóricos. Além de sua função prática, a trembita tornou-se um símbolo cultural dos Cárpatos e da Ucrânia em geral, representando a herança e as tradições montanhesas do país. Número 5. Mina de sal. As minas de sal de Soledar, operadas pela Artyomsol, são uma das maiores e mais antigas da Europa, com túneis que se estendem por mais de 200 quilômetros. Estas minas abrigam impressionantes galerias subterrâneas, incluindo uma igreja esculpida em sal, um campo de futebol e um salão de concertos, conhecido como Sal Symphony Hall. Além de sua função industrial, essas minas também foram usadas para tratamentos de saúde devido às propriedades terapêuticas do ar salino, uma prática conhecida como haloterapia. No entanto, com a invasão russa na Ucrânia, as operações das minas de Soledar foram severamente impactadas, resultando na suspensão da produção e na destruição de parte das infraestruturas. Número 6. Ovos de Páscoa. A arte de decorar ovos de Páscoa, conhecida como pisanka, é uma tradição ucraniana antiga que remonta a séculos. A palavra pisanka deriva do verbo ucraniano pisati, que significa escrever ou inscrever, referindo-se à técnica utilizada para criar os intrincados padrões nos ovos. Utilizando cera e corantes, cada ovo é decorado com desenhos simbólicos que representam desejos de boa sorte, saúde e prosperidade. Cada região da Ucrânia tem seus próprios estilos e padrões de pisanka, fazendo com que cada ovo seja uma obra de arte única. Os designs tradicionais frequentemente incluem motivos geométricos, elementos florais e figuras de animais. As cores utilizadas também têm significados específicos. O vermelho simboliza alegria e amor. O amarelo representa colheitas abundantes e o preto é associado à eternidade e ao respeito pelos antepassados. Número 7. Mulheres no comando. Com a eclosão da guerra na Ucrânia, muitas mulheres têm assumido funções que tradicionalmente eram desempenhadas por homens, desafiando normas de gênero e redefinindo seus papéis na sociedade. A mobilização dos homens para a linha de frente deixou uma lacuna significativa em várias áreas, desde a agricultura até a defesa, e as mulheres ucranianas se levantaram para preencher essas lacunas. Na linha de frente, as mulheres não estão apenas atuando como médicas e enfermeiras, mas também como soldados, operadoras de drones e instrutoras militares. Elas estão recebendo treinamento intensivo e participando diretamente em operações militares, desempenhando papéis cruciais na defesa do país. Este fenômeno está desafiando estereótipos de gênero profundamente enraizados e demonstrando a capacidade e a coragem das mulheres em situações de conflito. Além do campo de batalha, as mulheres também estão assumindo funções vitais em setores essenciais, como a agricultura e a indústria. Com muitos homens mobilizados, as mulheres estão gerenciando fazendas, operando maquinário pesado e garantindo a continuidade da produção agrícola. Este papel é vital para manter a economia do país e garantir o abastecimento de alimentos durante o conflito. Nas cidades, muitas mulheres estão se tornando líderes comunitárias, organizando esforços de ajuda humanitária, coordenando evacuações e fornecendo suporte psicológico para aqueles afetados pela guerra. Elas estão criando redes de apoio para ajudar famílias deslocadas e mobilizando recursos para atender às necessidades básicas dos civis. A guerra na Ucrânia está acelerando uma mudança significativa nos papéis de gênero, com as mulheres se destacando em diversas áreas e demonstrando resiliência e adaptabilidade. Esta transformação
não só está ajudando a sustentar o país durante um período de crise, mas também está pavimentando o caminho para uma sociedade mais igualitária no futuro. Número 8. Festival de Bruxas. Nas montanhas dos Cárpatos, ocorre anualmente o Festival de Bruxas e Magos, em Polonina Borzava, região de Zacarpátia. Este evento reúne praticantes de misticismo e esoterismo para celebrar tradições antigas e realizar rituais pagãos. Os participantes vestem trajes tradicionais, participam de workshops de magia e assistem a apresentações teatrais e musicais inspiradas em lendas folclóricas ucranianas. O festival atrai tanto locais quanto turistas, interessados em explorar as raízes culturais e espirituais da região. Número 9. Café masoquista. Em Lviv, na Ucrânia, existe um café temático único chamado Mazoch Café, inspirado na vida e obra de Leopold von Sacher-Masoch, famoso escritor que deu origem ao termo masoquismo. Este café oferece uma experiência imersiva com decoração e apresentações que remetem a torturas medievais. Os funcionários, vestidos com trajes temáticos, interagem com os clientes de forma provocativa, recriando cenas e práticas que remetem aos escritos de Sacher-Masoch. Localizado na rua Serbska, no centro histórico de Lviv, o café atrai tanto turistas quanto locais interessados em uma experiência fora do comum. Número 10. Proibido assobiar. Na cultura ucraniana, existe uma superstição amplamente seguida de que assobiar dentro de casa traz má sorte. Segundo a crença popular, o assobio pode atrair dificuldades financeiras e desgraças para a família. Essa tradição é especialmente forte nas áreas rurais, onde muitas pessoas ainda seguem rigorosamente essas crenças. Além de evitar assobiar, outras práticas supersticiosas incluem evitar deixar sapatos sobre a mesa e não passar objetos diretamente pelas mãos. Essas crenças fazem parte do rico folclore ucraniano e são transmitidas de geração em geração como uma forma de preservar a cultura e evitar má sorte. Número 11. Castelo Mal Assombrado. O Castelo de Olesko, localizado na região de Lviv, é amplamente conhecido por sua fama de ser mal assombrado. Construído no século XIII, este castelo medieval tem uma história repleta de eventos turbulentos, incluindo invasões, ocupações e tragédias. Essas experiências contribuíram para as muitas lendas de fantasmas associadas ao local. Visitantes e funcionários do castelo frequentemente relatam avistamentos de aparições e a existência sons inexplicáveis, como passos e sussurros nas antigas salas e corredores. Uma das histórias mais famosas é a da Dama de Branco, um espírito que supostamente perambula pelos corredores à noite. Outra lenda fala de um monge fantasma que foi enterrado vivo nas paredes do castelo. Além das suas histórias de assombrações, o Castelo de Olesko abriga uma impressionante coleção de arte e mobiliário antigo, sendo um importante museu histórico. Entre os itens expostos, destacam-se pinturas, esculturas e artefatos que refletem a rica história da região. Número 12. Péssimas estradas. As estradas na Ucrânia são notoriamente ruins, com muitas vias em péssimas condições devido a anos de negligência, corrupção e falta de financiamento adequado. Buracos, superfícies irregulares e sinalização inadequada são comuns em todo o país. As severas condições climáticas, com invernos rigorosos e verões quentes, contribuem para a formação desses buracos e o desgaste rápido das estradas. Além disso, o conflito em curso no leste da Ucrânia tem desviado recursos que poderiam ser usados para a infraestrutura, exacerbando o problema. A má condição das estradas representa um desafio significativo para o transporte e a economia do país. Número 13. Bandeira da Ucrânia. A bandeira da Ucrânia é composta por duas faixas horizontais que possuem a mesma largura. A faixa superior é azul, representando o céu claro, enquanto a faixa inferior é amarela,
simbolizando os campos de trigo dourados. A bandeira foi adotada após a independência da Ucrânia da União Soviética em 1992. As cores azul e amarela têm sido usadas historicamente na região e estiveram presentes em bandeiras anteriores, como durante a República Popular da Ucrânia, no início do século XX. Essa bandeira é um símbolo importante da identidade e herança cultural ucraniana. Número 14. Cuidado com as flores. Na Ucrânia, há uma forte tradição cultural que desaconselha presentear flores em números pares. Flores em números pares são tradicionalmente associadas a funerais e ocasiões de luto. Portanto, dar um buquê com um número par de flores pode ser interpretado como um mau presságio ou falta de respeito. Para celebrações, aniversários e outras ocasiões festivas, é costume presentear flores em números ímpares, como 3, 5 ou 7. Esta prática cultural é amplamente seguida e respeitada em toda a Ucrânia. Número 15. Caverna de Podolia. A caverna de Optimistcheskaya, localizada na região de Podolia, na Ucrânia, é a segunda caverna de gesso mais longa do mundo. Com cerca de 260 quilômetros de passagens mapeadas, é um labirinto subterrâneo fascinante que atrai espeleólogos e aventureiros de todo o mundo. A caverna foi descoberta em 1966 por espeleólogos ucranianos e desde então tem sido objeto de inúmeras explorações e estudos. Optimistcheskaya é famosa por suas formações de gesso, galerias vastas e paisagens subterrâneas únicas, tornando-a um dos tesouros naturais mais impressionantes da Ucrânia. Número 16. Deserto de Oleshki. O deserto de Oleshki, localizado na região de Kherson, é o maior deserto de areia da Ucrânia e um dos maiores da Europa. Cobrindo uma área de aproximadamente 160 mil hectares, o deserto é caracterizado por vastas dunas de areia, que podem atingir até 5 metros de altura. Este fenômeno natural surgiu devido à intensa atividade de pastoreio de ovelhas no século XIX, que destruiu a vegetação e permitiu que a areia das margens do rio Dnipro se espalhasse pelo interior. Oleshki é um destino popular para turistas e aventureiros que vêm explorar suas paisagens únicas e desafiar suas condições extremas. O deserto também é utilizado para treinamento militar devido ao seu terreno desafiador. A área ao redor do deserto é rica em biodiversidade, abrigando várias espécies de plantas e animais adaptados às condições áridas. Número 17. Vodka ucraniana. Orilka é o termo ucraniano para vodka e é uma bebida alcoólica tradicional profundamente enraizada na cultura do país. Produzida a partir de grãos ou batatas, a Orilka é conhecida por sua pureza e sabor forte. Diferente da vodka russa, a Orilka ucraniana frequentemente é aromatizada com diversos ingredientes naturais, como pimenta, mel, ervas e frutas, criando uma ampla variedade de sabores. Uma das variantes mais famosas é a Orilka com pimenta, chamada de Pertsivka, que inclui pimentas vermelhas, dando à bebida um sabor picante característico. A Orilka é tradicionalmente consumida em ocasiões festivas, como casamentos e feriados, e é frequentemente acompanhada de brindes e canções tradicionais. A produção de Orilka é uma arte que passa de geração em geração, refletindo a herança e o orgulho cultural da Ucrânia. Grandes marcas ucranianas, como Nemirov e Khortytsa, são conhecidas internacionalmente, exportando a bebida para diversos países e destacando a qualidade da Orilka ucraniana no mercado global. Número 18. Maior país da Europa. A Ucrânia é o maior país inteiramente localizado na Europa, com uma área de cerca de 603 mil quilômetros quadrados. Esta classificação exclui a Rússia, que é o maior país do mundo, mas cujo território se estende principalmente na Ásia. A comparação é feita considerando apenas os países cuja totalidade do território está na Europa. Por este critério, a Ucrânia supera a França,
que possui aproximadamente 552 mil quilômetros quadrados. A França é frequentemente considerada a segunda maior, quando se incluem apenas as partes continentais da Europa, sem considerar seus territórios ultramarinos. A vasta extensão territorial da Ucrânia inclui grandes planícies férteis, conhecidas como estepes, que contribuem significativamente para sua economia agrícola. Esta característica, combinada com sua grande área geográfica, confere à Ucrânia um papel importante no contexto europeu em termos de recursos naturais e produção agrícola. Assim, chegamos ao fim de mais uma jornada pelo nosso belo mundo. Se você quiser continuar viajando com a gente, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.